Doutoras e doutores, hoje eu tô com uma história que, assim, é completamente inacreditável, inspiradora e, sem dúvidas, que vai dar muito direcionamento, como é o intuito aqui do canal. A gente tá com Clevânia Mira, aprovada na Universidade Federal de Diamantina, UFVJM. Ela que fez 793 de média no Enem 2023. Isso é legal de falar. O Enem 2024, a redação deu aquela atrapalhada, ela fez 158 acertos, mas a média simples ficou 785, se eu não me engano, algo nessa faixa. E aí não deu para pegar aquelas grandes faculdades de Minas, que tem um corte muito alto sempre. Mas a aprovação veio com o Enem 2023, a lista rodou, ela foi chamada, ampla concorrência, com 793 de média. Fez a M agora em 2024, com uma mentora fantástica nossa, chamada Ana Fontes, e que participou da jornada dela por inteiro, né, muito antes de 2024, dela estar na AM. Então, assim, é uma história que conta um pouco de AM, conta um pouco de mentor na jornada, mas conta, acima de tudo, de superação. Ela mora, assim, literalmente na roça, né, assim, na zona rural de Cristina, em Minas Gerais, e vivenciou, assim, ter que trabalhar para investir no próprio estudo, sair de uma casa em que o pai e a mãe não tinham nem concluído o ensino fundamental, para ir atrás do sonho, e agora vai entrar em medicina na federal pela ampla concorrência. Ela que não entrou pelas cotas porque não fez o ensino médio na escola pública, quis sair da escola pública para ir para a privada, para se preparar melhor no ensino médio. Sério, é uma baita história, tá? É uma história, assim, surreal. Ana fez questão de falar: Pedro, você tem que gravar com Clevânia. Essa história é incrível e hoje a gente tá aqui com ela. Seja bem-vinda, doutora. Agora, doutora, né? As aulas vão começar quando, hein? Inclusive, ou já começaram? Conta aí. Bom, eu vou me mudar em abril, mas começa em maio. Sensacional, cara. Sensacional. Cleve, se apresenta aí o resumo dessa ópera, assim, você tem quantos anos, terminou o ensino médio em que ano, fez quanto tempo de cursinho, dá uma introdução para a turma. Oi, gente, queria primeiro agradecer, que é um prazer estar aqui. Eu sempre tive vontade, acho que todo vestibulando já ensaiou isso. Eu tenho 21 anos, sou aqui do sul de Minas, me formei em 2021 e com a que eu passei, eu estudei 2 anos de cursinho, assim, fora do ensino médio, né? Cara, sensacional. E assim, eu gosto de fazer logo o recorte da evolução, né? Porque você terminou o seu ensino médio em 21. Foi quanto de média simples quando você terminou o ensino médio no seu último ano? 730. E o Enem que você passou, o 23, com 150 acertos, mais uma TRI foda. Você teve quanto de média simples? 793,8. Massa. Cara, assim, uma evolução super consistente. A gente vai entrar nos detalhes, porque assim, essa evolução teve um percalço aí. Talvez ela pudesse ter acontecido no primeiro ano de cursinho, mas erros foram cometidos. Talvez até no ensino médio, só que desafios gigantes foram vividos, né? Pessoais, assim, globais, né? A pandemia de Covid, mas além disso, alguns desafios pessoais que a gente quer muito contar aqui. Ela já falou que acho que vale a pena contar. Eu adoro quando a gente vem para esses conteúdos para, cara, assim, abrir a armadura mesmo e contar tudo que foi vivido. Por quê? Você que tá do outro lado vendo esse conteúdo, eu sei que você deve muitas vezes parar e pensar: nossa, só a minha vida acontece tudo isso aqui. Tipo, esse caos, essa coisa, essa loucura, parece que não é para mim. E, cara, eu tenho certeza que talvez Clevânia pensou muito isso em tudo que ela vivenciou. E eu quero voltar lá para trás, Cleve, assim, pra gente contar isso tudo com calma. Cara, eu acho que vale a pena ir lá, assim, pra, sei lá, 2000, talvez 17, 16, não sei, seu ensino fundamental 2 ali, antes de começar o ensino médio. Como é que foi que você virou a chavinha de quero medicina, vou atrás? Onde é que você estava? Você fazia que escola nesse momento? Compartilha isso lá atrás, meu, assim, Clevânia com 13, 12 anos na escola, conta aí. Então, acho que sempre mistura um pouco de vida pessoal nessas decisões de medicina, né? Mas eu sempre gostei muito de matemática, e que é nada a ver. Mas, assim, eu tive uma prima minha muito importante na minha vida, faleceu. E eu comecei a me interessar muito sobre doenças. E aquilo começou a me mover. Então, eu me via no 8º ano pesquisando cirurgia, tentando entender como funcionavam as coisas. E eu falei, cara, isso não é normal. Caraca. Meus E amigos aí, estão lendo revista Capricho, né? E eu tô aqui vendo cirurgia. e lidar com uma morte muito cedo, acho que isso transformou minha cabeça. E Total, aí cara. Total. eu tive certeza do que eu queria. Só que eu sabia que aonde eu estava e com quem eu estava e no ambiente que eu estava, aquilo era muito difícil de acontecer. Então eu precisava mudar.
E aí eu já Tá, comecei a procurar bolsa em escola particular. tá. Cleve, aí justamente eu quero mergulhar nesse ponto. Cara, fala mais sobre onde é que você tava, esse ambiente. Você falou do sul de Minas, né? Eu imagino que muita gente aqui possa ser dessa região, tem muito vestibulando, assim, a galera de Minas é muito focada, as médias são muito altas, inclusive. É, talvez muita gente esteja com uma realidade muito parecida com a sua naquele tempo e ache que não vai ser possível passar em medicina por conta dessa realidade. Conte mais aí, cara, assim, qual era esse contexto que você estava lá em 2014, 15, aí no sul de Minas? Qual cidade? O que é que sua família faz aí? Conta aí. Bom, toda a família dos meus avós e tudo mais são agricultores. Eu moro realmente na zona rural, roça real. E o meu pai, ele vendia picolé na época do Paraná, se mudou para cá, é toda uma história. E ele com a minha mãe são trabalhadores da zona rural mesmo, são lavradores. E, e, Tomate, essas coisas. que Então eles massa. nunca tiveram o ensino. A minha mãe não tinha oportunidade de ir para a escola. Então não tem o ensino fundamental completo. Mas é como se eles nutrissem a gente o que eles não puderam ter. Então, acho que essa vontade de querer ser melhor, de querer uma profissão nova, de estudar, veio muito cedo, porque é meio improvável, né? A gente que, vem, que vem da roça, que todos os pais mexem com isso, é muito difícil ver alguém que muda essa estrutura, que quebra essa barreira. Eu Ah, comecei a precisava sair dali e sair daquela escola, sair daquele ambiente, porque é muito complicado, né? Furar a bolha. sim, cara, sim. E assim, até para dar contexto, galera, não é a família de Clevânia não é dona de uma baita empresa que trabalha com agricultura, é agricultura familiar. Então, assim, é um contexto muito mais, acho que, limitado financeiramente e assim, o investimento de vou furar essa bolha se torna muito mais relevante. Tem gente que tá lá, no, sei lá, pra dentro do Goiás, em super fazendas, e, cara, a furada da bolha é super tranquilo ali, né? Tem um recurso financeiro para furar essa bolha. Clevana tem uma bolha muito mais difícil de furar, e, e eu imagino até que com poucas referências de pessoas que fizeram isso antes de você, né? Eu não tinha nenhuma referência. Quando eu falei para minha mãe que eu queria medicina, isso me marcou muito. Conta aí, cara. Eu imagino a reação dela. Tipo assim, meu Ela, Deus, como é que minha filha tá pensando nisso? Conta aí. eu falei para ela que eu queria procurar uma escola particular porque aonde eu tava não tinha ensino de qualidade. E Tá. para ela já foi tipo assim, como é que você vai sair com 14 anos, 15 anos de casa, você tá louca? E aí eu falei assim, não, mãe, não dá para eu ficar aqui, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. E aí ela falou assim, mas melhorar para quê? Aí eu falei assim, eu quero medicina. Só que a minha mãe não entendia desse mundo, né? E aí, quando eu falei que eu queria medicina, ela falou assim: você não quer fazer a escola pública, o seu ensino médio, e eu pago uma escola, uma faculdade aqui do interior de enfermagem para você. E aí eu falei assim, mãe, não é isso que eu quero. Não é assim, não quero enfermagem, eu não quero uma pública daqui do lado. Eu quero medicina na federal. E eu preciso, mesmo que eu perca a cota, eu preciso de um ensino de qualidade. Foda. Caraca. E aí foi essa, mas assim, sempre nunca falar que eu tinha uma referência assim que eu conhecia alguém. Não, nunca conheci ninguém. Eu vou ser a primeira médica da minha família. Então, isso muda a estrutura, sabe? O ensino, ele muda Demais, a idade cara. da. Completamente, completamente. Acho que a reação da sua mãe foi outra, né? Assim, de quem não estava nem conseguindo tangibilizar o tamanho desse desafio. Tipo, ah, não, a gente bota você numa faculdade de enfermagem aqui da região. É outra coisa, né? Assim, é outra parada. Tá, e aí nesse momento você foi atrás de faculdade, de escolas particulares, abrindo mão da cota. Assim, decisão que é louco, a gente recebe hoje muitos pais entrando em contato comigo, com a mentoria, falar, ó, vocês pegam o nono ano, vocês pegam o oitavo ano, porque eu tô já fazendo um planejamento aqui com meu filho e ele vai sair da escola particular para no ensino médio para escola pública para receber cota. E a gente recebe desde o primeiro ano já aluno. Só que a gente fala, rapaz, É o perigo. calma. Rapaz, não é melhor ele se preparar com antecedência, fazer uma base boa,
Porque, porra, se aprende, cara. Assim, se aprende. Se estudar direito, se aprender a aprender, você evolui. Assim, você evolui, você chega lá. E Clevânia vai falar muito sobre isso, né? Ter saído de uma escola pública da zona rural de Cristina para uma particular das melhores em Itajubá, cidade bem maior. E ela se virou e aprendeu e deu certo. Assim. Só que quando você sai para ir para a escola pública, é outro ambiente, outro contexto. O ambiente importa muito, galera. O ambiente importa demais. Você vai estar num lugar que as pessoas não estão olhando para isso. Por todo o problema social que é o Brasil, né? Então, cara, eu acho muito foda quem faz essa decisão. Eu acho que é uma decisão muito mais acertada pro longo prazo da vida. E aí, Cleve, como é que foi, assim, se mudar? Sair de Cristina com 10 mil habitantes para Itajubá com 100 mil, escola, imagino que top, né, da cidade. Conta aí. E foi fácil conseguir a bolsa? Conta, acho que antes disso, né? Como é que você conseguiu a bolsa, cara? Eu, primeiro aqui, as escolas daqui, elas não têm o costume de dar no primeiro ano que você vai começar a bolsa 100%. Então você paga, e se você for o melhor aluno, não faltar e for assim, perfeito, eles te dão 100%. É assim que funciona. E eu falei, bom, novo desafio, né? Bora. Aí eu fui para lá, me mudei e tudo mais, consegui, se eu não me engano, 60% a 70% de bolsa. E os meus pais, o restante, porque era eu morando fora e, querendo ou não, um pouco uma parte da mensalidade. E quando eu entrei, eu vi aquelas pessoas que tinham apostilas, que tinham aquele universo, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, aonde que eu vim parar, cara? Eu vou meu Deus, aonde que eu... O que eu vim fazer aqui, cara? Eu sou uma burra perto de todo mundo. Só Meu que, pá, Deus, gente. na primeira semana, eu me destaquei completamente. Eu era a melhor aluna da sala. Porque ninguém se esforçava. Caralho. Que Entendeu? foda. E aí Que ab... foi a virada de chave. Eu cheguei a chorar pra minha mãe. Falei, mãe, o pessoal daqui é muito bom. Eu não vou conseguir. Todo mundo tem muito mais recurso que eu e não sei o quê. E aí passou uma semana, um mês, as provas vieram. E aí os professores falavam, cara, o que essa menina tem? E era porque eu estudava. Que surreal, cara. Parabéns. Porra, bicho, que história incrível. E Sério. aí virou a minha chave. Eu falei, se eu estudar e se eu me esforçar, eu vou pra onde eu quiser. Então, é isso. E aí continuei. E aí, 2019 e tal, consegui, assim, ser uma das melhores da turma e tudo mais. Chegou 2020, eles falaram, beleza, 100%, você conseguiu bolsa 100%, não pagava nada, nem o material na escola. A escola passou a ter medo de lhe perder, né? E aí veio a pandemia, né? Eu tive que voltar para cá. E a gente tinha aula online com os professores normais. Mas aí eu fiquei aqui, voltei pra roça mesmo, pra onde eu moro. Tá. Cara, aí vamos Foi lá, uma assim. pandemia, né? Eu acho que foi complicado pra Então, todo mundo. assim, eu imagino como deve ter sido pra sua cabeça. Você conseguiu pegar a escola, fez um primeiro ano foda, a bolsa saiu para 100%. Segundo ano, que é o último ano antes do Enem de fato. Então imagino que você tava, tipo assim, no gás de, porra, bora, que tá dando certo. Tô conseguindo realizar meu sonho, tá? Né? Cada passo que você dava parecia que tava mais perto. Aí, bum, pandemia, voltar para o interior, assim, no caso pra roça. Tipo, bicho, como é que você ficou mentalmente, assim, nesse momento? E como é que foram os desafios de voltar para aí, né? É muito complicado. Eu acho que é mais difícil do que sair é voltar. Porque eu já tava me desafiando. E aí, na pandemia, tava aquele caso que a pandemia trouxe algo, apesar de tudo. Ela me ensinou a estudar em casa. E isso, sim, a gente poupa um tempo enorme. Boa. A tempo, a gente poupa energia. Então, o que 2020 trouxe de bom foi que eu aprendi a ver uma aula online, a ficar sem precisar de uma turma inteira do meu lado. Tá. Então, essa foi a parte boa, né? Mas a parte ruim foi que, chegando em casa, estudando em casa, você tem diversos fatores. Eu tinha 2 idosos para cuidar. O meu Então, avô é isso. teve. Conta aí, porque assim, não é É, fácil voltar a estudar eu, em casa, né? eu sempre cuidei dos meus 2 avós. E o meu avô tinha 92 anos na época.
em 2020. E eu ajudava a cuidar dele e tudo mais, e num belo dia 14 de abril, ele teve um AVC hemorrágico na minha frente e começou a passar mal. Ai, caiu. Eita. E aí, aquilo mexeu muito comigo. Depois eu vou mostrar aqui, eu tenho até a fotinha dele. Porque acho que todo mundo que quer medicina um dia vai ter uma confirmação daquilo que quer. E esse dia foi a minha confirmação. Eu guardo até a fotinha dele que fica aqui na minha mesa. Que legal, cara. E a partir daquele dia eu falei, bom, é isso. Eu quero a área da saúde, eu levei ele para emergência, eu fiz os primeiros socorros, eu falei, eu quero isso. Quero isso. E aí a gente começou mais, então foi um ano muito atípico do segundo ano, porque eu fiquei muito tempo cuidando dessas coisas pessoais mesmo. Não, total. Estudou, assim, no tempo livre, né? No tempo livre você estudava. É. Tá. E aí veio 2021, né? O terceiro ano do ensino médio. A pandemia já deu uma arrefecida, ele diminuiu um pouco. Mas como é que foi para você? Assim, você voltou para Itajubá? Você continuou em Cristina? Conta mais. Época de 2021. Mas eu preferi ficar para ajudar os meus pais aqui. Então, já que eu tinha a opção de estudar e ficar em casa, e eu peguei um gosto pelo online que era muito melhor para mim. Eu não precisava sair de casa, eu conseguia ter mais autonomia. Então, eu preferi ficar por aqui. Mas eu falo para quem está no ensino médio, está no terceiro ano, e tem essa rotina também, porque o meu era conjugado, assim, terceiro ano e cursinho. Tá. Então, eu tinha aula das 7. A minha rotina era basicamente: eu tinha aula das 7 ao meio-dia e 20. Do meio-dia e 20 até as 2 era o momento que eu almoçava, limpava a minha casa e ajudava com a minha avó. E do meio-dia e 20 às 5h30, aula. E depois, à noite, estudava aos assuntos Nossa. que ficaram na aula. Era o dia Então, assim, inteiro. você todo dia tinha aula nos 2 turnos. Travou aí? Acho Travou. que foi. Agora voltou. Tá. Você tinha aula 2 turnos todo dia. Isso. E aí, cara, como é que era? Assim, o que é que você acha? Hoje, já aprovado em medicina, já com toda essa maturidade, o que é que você acha? Assim, nessa fase, você já achava ruim? Você gosta? Enfim, conta mais aí, porque isso é uma loucura tão grande. Nossa, é muito desgastante. Muito. Chegava à noite, eu não conseguia nem estudar aquilo que eu tinha aprendido, porque meu cérebro já não falava assim, é tanta informação que eu não tô Só a filtrando nada. papa já. Sério, total, cara. 100%. Exaustivo É, aluno nesse ritmo. muito, demais, demais, demais. E assim, você conseguia, vamos lá, nesse meio de tanta aula, fazer questão, fazer simulado, se aprofundar, ou acabava ficando muito corrido mesmo e só vendo aula mesmo? Eu não sei se voltou, acho que agora voltou, né? Voltou, voltou. A gente tinha um simulado toda sexta-feira à tarde. Começava às 2 e terminava às 7h30. Eu queria morrer com aquilo. Mas era o que tinha. E Conseguia era o nem que eu fazia. corrigir, né, a prova. Só que uma coisa assim que eu fazia muito, e que eu acho que pelo menos foi a salvação assim naquele ano, era que quando eu já dominava um conteúdo, eu não ficava assistindo a aula de novo. Eu pegava a lista de exercício e ficava fazendo durante aquela aula. Então, eu aproveitava que eu tinha que estar naquela aula, né? Porque também tinha aquilo de como eu era bolsista, eu não podia ficar dando luxo de ficar faltando. Então, eu tinha que estar nas aulas. E era uma Boa, maneira que boa. eu tinha, porque em casa o professor não estava vendo eu fazendo a questão. Então, eu deixava o professor e ficava. E aí, chegou no final do ano, eu mandei mensagem para um professor muito querido meu. Ele chamava João Paulo. Ele era de matemática, eu lembro até hoje. E ele me mandou mensagem porque eu estava muito fora da aula dele, porque antes eu era participativa. Isso assim, setembro. Aí eu falei assim, professor, desculpa, mas tudo que você tá falando eu já sei, então eu fico fazendo exercício.
Aí ele falou, não acredito que você falou isso pra mim. Sinceridade é tudo, é isso aí, é isso aí. Aí eu pedi a permissão dele, falei, eu posso faltar às suas aulas? Que você não vai tirar, né? Posso e tal, faltar às suas aulas meio assim e tal, porque eu tô priorizando exercício mesmo. Aí ele falou assim, não, tudo bem, vai fundo, que não sei o quê, super me apoiou. Massa. Mas tem dessas, né, a escola. Não, tem, faz, assim, acaba fazendo parte. Hoje a mentoria está em várias escolas já, a gente começou pelo RN ano passado, justamente para ajudar a escola com isso, né? Porque a escola normalmente acha que o caminho é botar mais aula para todo mundo, quando o caminho é individualizar, é permitir que o aluno construa a sua carga horária da forma mais otimizada para ele o possível. Claro que tem que ter uma carga horária mínima, até para, enfim, todo mundo passar pelo processo ali. Escola também é isso. Mas, cara, quanto mais tempo disponível para o aluno no ensino médio, melhor, com certeza, para ele desenvolver autonomia, ele aprender a aprender, né? Porque senão ele não anda, senão ele fica sendo empurrado e não adianta. Eu até falo muito isso. A diferença da mentoria para muitas mentorias que a gente vê por aí é que na mentoria a gente ensina o aluno a estudar sozinho. E muitas mentorias vão numa abordagem de aula particular, de ficar na mão toda hora. Cara, isso não funciona. Você não vê aprovado em medicina que passou com aula particular. Você vê aprovado em medicina que fez 100 simulados por ano, que fez, bicho, 10 mil questões, o cara que mergulhou. Então é aquela famosa diferença, né, entre dar o peixe e dar a vara de pescar. A gente, na mentoria, dá a vara de pescar, ensina a usar e acompanha, aumenta o nível, aumenta o ritmo. Fazendo outro paralelo, é como a diferença da fisioterapia para o personal trainer. O personal trainer eleva a régua e torna o treino mais difícil. A fisioterapia é para ir retornando ali devagarinho. E o mentor vai subir a régua. Né? O mentor vai subir a régua. E aí, cara, acho que chega num ponto bom, Cleve, da história. Porque foi em 2021 que você conheceu a Ana Fontes, né? Você falou sobre isso aqui nos bastidores antes. Foi. Cara, como é que foi para você, assim, conhecer a Ana? Como é que isso foi impactando a sua jornada? Porque 21 não foi o ano que você passou. Você tinha falado, você fez 730 de média, né? Então, assim, você naturalmente precisaria de mais um ano de cursinho. Então, como é que foi ir para o ano de cursinho, já estar seguindo na Fontes, compartilhar esse momento? Eu comecei 2021. E só que eu me cobrava muito nesse terceiro ano pela carga excessiva. Eu tenho até uma foto assim que eu tô com um negócio de respirar porque eu tava com Covid. E meu tio tinha acabado de falecer de Covid e tava todo mundo preocupado. E eu tava tentando estudar. E eu não sei se vai ter ainda mensagem, mas eu lembro de mandar mensagem pra Ana falando: Ana, eu tô com Covid, como é que eu estudo? Depois hoje vendo isso, eu falo: meu Deus, coitada. Mas a gente, no começo, a gente quer fazer tudo e acha que quanto mais melhor, mas não é assim. A nossa saúde importa, a nossa saúde mental importa muito mais. E eu acho que uma das coisas principais que a Ana me passou é sobre esperança, apesar, tipo, de ver perspectiva. Porque sem tentar ser a média das pessoas que a gente convive, mas olhar para frente. Ter fé que vai dar certo. E aquela garra, sabe? A Ana me ensinou muito sobre isso e sobre saúde mental. Acho que ela chegou assim no momento que eu precisava em relação à saúde mental em 2021. Caraca. Porque eu queria aquilo muito e eu não cuidava nem da minha saúde física e nem da minha saúde mental. Era o dia inteiro frenética. Cara, isso é tão normal. E assim, a gente vê muito. Eu tive um burnout no meu segundo ensino médio. Eu quis tanto que eu perdi a mão completamente. Cara, minha cabeça se acabou. Assim, eu não dormia, tomava café demais, não descansava. Achava que era assim que eu ia passar. E não teve um Ana Fontes lá que eu passei a seguir, que estava falando treinem, faça um simulado e mostrando essa vida dela de alta intensidade, que é algo que a pessoa que fala, quero medicina, ela tem assim, um brilho no olho pela alta intensidade na vida. Assim, porque é muito intensa a vida na medicina, é muito intensa. Mas a alta intensidade tem que ser para tudo, né? Assim, para descansar, para atividade física, para estudar, a alta intensidade como um todo. Assim, é um desequilíbrio equilibrado, programado. Não é maluco. E é muito massa você falar isso, porque, cara, o que a gente mais vê, assim, é o aluno que quer tanto que perde a mão. E aí, Ana Fontes, mesmo que à distância, via Instagram ali na época, né? Foi sendo uma referência para lhe dar o norte de como se equilibrar. Que sensacional, cara.
E assim, como é que isso refletiu em 2022 para você? 2022 é o primeiro ano de cursinho, assim, como é que você construiu esse ano? O que é que você escolheu para sua preparação? Quais foram os erros cometidos? Compartilha mais aí. 2022, eu, eu no começo, assim, eu comecei a prestar atenção que eu tinha que mudar um pouco, fazer umas coisas diferentes. Até tirei carteira, né, de motorista e tudo mais. E uma coisa que a Ana me ensinou também foi questão de fazer questões e provas. Mas eu entendi errado, entendeu, na época. Não existia uma mentoria, você não via a mentoria ali para juntar questão com resolução e estudo teórico, né? Foi só questão, né? Aí eu acho que foi o ano assim que eu mais fiz provas na minha vida. Era prova todo dia. Só que eu não corrigia bem. Então, foi assim, beleza, tive uma evolução, mas era um conteúdo muito superficial. Porque 2022 veio uma prova muito difícil e eu não estava preparada para aquilo, porque eu não aprofundava. Eu só ficava ali, ó, muitas questões, mas na hora que você vai aprofundar com a correção, aí você mergulha naquele conteúdo. Massa, mas isso. eu não tive isso. Então veio uma prova mais difícil e me pegou, assim. Cara, sensacional. 2022. Essa abordagem da falta de aprofundamento é muito importante. A gente fez um vídeo ontem, um aprovado que fez 830 de média, sexto lugar da UFRN, o cara é uma máquina. E ele comentando de justamente ter errado já nisso e de ter feito uma preparação no ano que não deu certo, em que ele usava os gabaritos comentados ou as resoluções quase como uma muleta de aprendizado ali. Tipo, ele via, beleza, tchau, ia para a próxima. E não olhava, via a resolução em vídeo, parava para ele voltar e fazer a questão, o que faltava, ou anotar aquilo e pegar mais uma ou duas questões para se aprofundar naquele tema. Então, assim, esse erro ele é muito normal também. Assim, o grande mito do estudo por questões. Ontem a gente fez uma live com a aprovada da UFMG, nossa da AM, ela falou justamente sobre isso. Cara, perdi um ano porque fui para a plataforma de questão e era só questão. Só questão, só questão, só questão, sem aprofundamento teórico. E como é que você resolve isso? Assim, cara, juntando as duas coisas e tendo um bom material para se aprofundar. Já que a Clevânia vai contar mais como é que foi 2024 para ela, porque acho que foi o ano que isso mais aconteceu, né? Porque, enfim, foi o primeiro ano que ela teve a AM e a AM é prova com resolução, com aprofundamento teórico em alto nível. Mas vamos por partes. Cara, Cleve, 2022, primeiro ano de cursinho, eu acho que algo que já deve ter passado na sua cabeça é, putz, a idade o tempo tá passando, né? Tipo, já faço 19, 20 anos, já tenho carteira, já, enfim, a vida tá andando aqui e eu não passei de novo. Como é que foi para um segundo ano de cursinho? Sua família lidou como? Você internamente lidou como com isso? Conta aí. Eu tive, assim, indo para 2000, porque eu acreditava que pelo tanto que eu tinha estudado, pelo tanto de volume que eu tinha feito, eu tava pronta. Mas estar pronta é muito além disso. É corpo, entender como funcionam as coisas, aprofundar, ter calma. Eu não tinha calma, eu via que eu errava em 2022, eu via que eu errava e falava, tudo bem, daqui a pouco eu vejo isso, vamos para a próxima. Eu nunca voltava naquele assunto. Eu só via. E você se organizava, tipo assim, sei lá, meio que ter um banco de mapeamento de esses assuntos eu erro mais, esses assuntos eu erro menos, ou nem isso rolava? Não. Eu tinha, assim, uma planilha no Notion que eu colocava, tipo assim, prova, vamos supor assim, Enem 2017. Aí embaixo eu colocava tudo que eu tinha errado daquilo, mas eu nunca voltava. Então, assim, ela ficava perdido, né? E aí, em 2023, eu falei, bom, acho que tá na hora de eu mudar um pouco a minha perspectiva, porque chega um momento, Pedro, você deve ter visto isso muito, e muita gente que tá assistindo, que você fala, caramba, você não deu esse ano, eu perdi o ano, eu não sou mais nada, eu só isso, só faço isso. E aí eu senti muito isso, pesando na minha cabeça, que eu era só uma vestibulanda. Putz. E eu não tinha outras áreas da vida, eu não saía para fazer atividade física, eu fazia em casa, né? Eu não tinha contato com outras pessoas e a minha vida era aquilo. E quando você dedica a sua vida só aquilo e não tem outras faces da sua vida, quando você recebe um não, você acha que sua vida acabou.
Então, 2023 foi um ano, assim, de eu olhar para mim mesma e falar, meu Deus, eu posso fazer muitas coisas. E aí, no começo do ano, eu falei, bom, vou começar a trabalhar, então. Que massa. Só que eu não queria trabalhar, assim, CLT, sabe? Ter horário, porque eu queria estudar. Então eu falei, bom, vou procurar um serviço que eu consiga trabalhar mais livre e consiga sair um pouco e mudar o meu ritmo. Acho que E agora aí, eu vou... como é que... Não, tô ouvindo normal, foi 100% aqui o conteúdo, a mensagem. E aí, beleza, começou a trabalhar. Você trabalhou em Cristina mesmo, sei lá. Como é que era a rotina? O que é que você foi fazer? Conta aí que a galera gosta, assim, a galera gosta de conhecer esses detalhes. É assim, é loucura. Mas eu fui fazer curso de manicure, para eu trabalhar com manicure. Caraca, e aí em 23 você passou o ano trabalhando com manicure, então? Sim, aí eu fiz o curso de manicure, comecei a trabalhar como manicure e como professora particular de matemática e reforço escolar. Bom, muito E bom. aí eu acordava bem cedinho, estudava até o horário do almoço, 1 hora eu já estava na casa da minha aluna, e aí, tipo, eu fazia atendimento da 1 às 6, mais ou menos, da tarde. Caraca, que massa. Então você ficava E aí, conciliando. tava. E aí o quê? Aí à noite, tipo, das Ah, 8 às 9h30, 10 horas, aí eu estudava o que faltava. perfeito, cara. Então a tarde era trabalhar, ou aula particular ou manicure. Ou, por exemplo, sei lá, eu deixava a minha tarde para não estudar. Ah, e se eu não Entendi. tinha atendimento naquele dia, eu ia para academia, entendeu? Mas, e foi um ano também que eu comecei na academia. Ah, foi o Inclusive, primeiro ano de treinar de verdade na sua vida, então. assim, eu já tinha treinado em 2019 e tudo, mas assim, treinar mesmo 2023. Porque antes eu treinava Legal. em... E isso muda Maravilha. o jogo, muda muito o jogo. Cara, de que forma? Conta aí. Fale mais. Quando você tá aqui sentado estudando e você muda o seu ambiente para um ambiente que você fala um bom dia, para um ambiente que você se exercita, que você faz outras coisas, o seu cérebro, ele faz várias conexões para além do estudo e ele descansa naquele momento. Então, quando você volta renovado. Então, apesar de ser uma rotina muito cansativa e muito exaustiva, eu estava feliz, porque eu sabia que eu era uma Clevânia muito além do vestibular. Que eu tinha hobbies, que eu tinha coisas que eu gostava de fazer, por exemplo, ensinar, e isso me movia. Então, eu tive nessa rotina até mais ou menos setembro, outubro, e chegou assim, outubro, eu falei, bom, aí tá um ponto muito importante, que é a gente saber reconhecer o nosso corpo. Eu vi que tava muito puxado, que tipo, eu tava querendo fazer muita coisa, que tava chegando o Enem, tipo, outubro, né? E aí eu falei assim, bom, acho que vou dar uma parada nos atendimentos presenciais e mantive só os online e os que as pessoas vinham até a minha casa. E aí, Maravilha. e Muito aí bom você falar disso. foi estudo. Aí eu fui aprofundando, porque aí eu tinha mais tempo de aprofundar. E eu aprendi a estudar, aprendi a conhecer a minha saúde. Que eu acho que só conteúdo não importa. A gente tem que saber equilibrar essas áreas para a gente performar de forma muito melhor, né? Sim, cara, total. E aí, turma, vejam só, né? Que coisa bizarra. O ano que Clevânia, no final do dia, menos teve horas dedicadas somente a estudo, porque todas as tardes estavam dedicadas a outra coisa. O ano que Clevânia também botou a academia, que consome seu tempo, porque né, o relógio não para quando você tá lá, o relógio continua passando, você tá alocando mais tempo em algo que não é o estudo. E você tinha feito no ano em 2022 750 de média. Então, assim, tinha uma evolução relevante ali para chegar nos 790, 800 pontos para passar em Minas, né? Que é a referência ali para Minas. Cara, simplesmente você fez quanto de média simples? Fala aí. 793. Galera, tipo assim, olha isso, pô. Uma evolução de quase 50 pontos de média simples no ano que nitidamente Cleve menos estudou horas líquidas, mas mais rendeu nas horas que estudou, mas mais se aprofundou. Eu acho que a gente também não pontuou algo que você falou nos bastidores aqui.
23 você, tipo, voltou pra aula mesmo, né? Assim, assinou o cursinho e foi matar o cronograma, ver as aulas, fazer lista de questão, não foi? Foi. Eu assistia, eu via muito mais, eu comecei a ver mais teoria, só que eu via de acordo com o que eu errava. Porque eu não tinha Magnífico. muito. Então, eu errava, então eu fazia a questão, fazia as provas, mas eu aprofundava. Muito bom. Eu aprofundei bastante. Então, tipo, Muito bom, muito bom. se eu errei cinemática, aí eu ia, pegava aquele ponto específico da cinemática que eu tinha errado e aprofundava naquilo, porque eram as minhas lacunas. Porque eu já tinha uma base que eu estudava desde 2021. Então, eu não poderia dar o luxo de só ficar com questão, mas eu também, de forma alguma, não poderia ficar só na teoria, porque eu não tinha tempo para isso. Então, acho que fazer essa mistura de testes com aprofundamento, com teoria, as coisas se encaixam. Massa. É isso. É isso aí. Animal. Cara, veio, assim, uma nota muito boa. E aí, com essa nota, você já foi pro SISU para disputar a vaga mesmo, né? Como é que foi, assim? SISU de 2023, no caso, SISU 2024, né? Nem 2023. Onde é que você viu que caberia? Enfim, sua aprovação já veio desse ano, então conta aí como é que foi esse SISU. Quando eu vi a nota, eu fiquei assim, não sei. Porque eu tinha ido bem em matemática e tudo mais, a redação foi boa. Dá para jogo, tô no jogo. E é uma Sim. sensação indescritível quando você vê que você tá no jogo, que você tá competindo. E É isso aí, aí. bom, vou jogar assim de maneira esperta, né? Porque eu falei assim, vou jogar aqui em Minas, porque eu nunca tive vontade de sair de Minas, né? Então eu joguei, olhei os aqui de Minas, porque eu tinha nota também para passar nas de fora, né? Mas 2023 também teve um ano que era bônus. Então, Tava os estados. fechado, né? Então eu falei assim, bom, vou ficar em Minas mesmo. E aí, uma faculdade que eu tava muito bem colocada, eu tava passando, tipo, nas outras, mas a que eu tava melhor colocada era a Diamantina. E aí, um jogo, assim, em Sisu, né? Eu aprendi muito em 2023 com isso. Porque eu tava melhor colocada, hein? Só que a nota de corte não tava alta. Então, quando eu tava no último dia, eu tava em nono lugar. E aí, quando foi o resultado do SISU, eu caí para 24 de 22. Então, eu Tá. levei um baque, porque eu Cara, não é, queria também, tipo na assim, época, você de. passou todos os dias de parcial lá em cima. E aí no último dia caiu pra 24. Eu tava assim, nos primeiros. O último eu tava em nono. Nossa, que Então, loucura. é uma coisa também para todo mundo aprender a olhar o SISU, a saber o jogo do SISU. Saber que quando a nota de corte está menor, muita gente vai para aquela faculdade. E a diferença, assim, é décimos, né? Décimos, décimos, décimos. Total, E total. aí eu fiquei em segundo na lista de espera, só que a faculdade está um ano atrasada. E foi uma escolha minha. Porque eu falei, bom, acho que esse um ano vai ser importante para mim. E eu vou dar esse ano. E aí eu escolhi ela, que eu saberia que eu entraria só em 2025. Legal, boa. Porque você pensou em vou estudar mais um ano para, né, pegar um FMG da vida e para subir ainda mais aqui a pontuação. E aí, como é que foi? Né, assim, ir para 2024. Eu imagino que você não estava tão animada, né, no começo de 2024, porque você estava super dentro e precisou esperar a lista de espera. Aí veio aquela tensão, se vai rodar ou se não vai. Como é que você estava nesse começo de 2024? Conta aí. Até então, foi assim, um dos piores dias da minha vida. Eu entrei no fundo do poço. Porque eu falei assim, meu Deus, pra onde que eu vou agora? Se era uma coisa que eu tinha comprado, eu tava comprando a tinta já. Caraca, bicho. Eu já tava Caraca. comprando a tinta para poder ir para me pintar e Comemoração, né? tal. Não tava dentro, né? Eu tive que guardar a tinta. Nossa. Então, foi um processo assim muito difícil. Mas eu acho que 2024, eu até falei isso pra Ana.
Eu falei assim, por mais que não tenha vindo o que eu esperava, todo ano é um ano de aprendizado. E esse ano eu aprendi muito sobre perdas, eu aprendi muito sobre amadurecimento. E acho que isso é muito valioso. E talvez se eu entrasse na faculdade antes sem a carcaça, mais na faculdade. Então foi um ano assim que eu falo que eu tava no fundo do poço e ainda abri e vi que a Ana também estava na mentoria. E falei, bom, vou começar a trabalhar e vou entrar nessa. Conta aí, cara, assim, você até 2024, então, nunca tinha, tipo, sei lá, comprado uma mentoria ou feito uma mentoria. Era mais seguindo a Ana no Insta, via o conteúdo gratuito que era muito bom já, sempre foi muito bom o conteúdo dela, e seguindo, né? É. Tá. Como é que foi dar esse passo? Assim, acho que é algumas perguntas que eu sempre faço, né? Financeiramente até, porque, pô, é bem mais caro do que cursinho, no final do dia, né? Cursinho você pega um ferreto por R$ 50 por mês. E também, assim, você ficou com medo de, putz, talvez não funcione e tal. Conta aí como é que foi dar esse passo, tomar essa decisão, fazer esse investimento. Eu falei assim, na verdade eu brinquei até, assim, coloquei na mentoria, se aparecer um... Deu uma E aí, travadinha, Cláudia. Volta duas casas aí, deu uma travadinha, vai. eu vi tudo no começo do ano já, que a Ana tava com vocês e tudo, só que eu não tinha condições, então eu falei assim, eu só vou assinar a mentoria quando eu começar a trabalhar. Só que a Ana já tinha acabado, assim, as individuais dela, era muito difícil. E E aí, aí? eu falei assim, bom, tá bom, né? Não tem problema e tal. E quando eu vi que eu ia começar a trabalhar com verduras para a escola, foi o dia que liberou uma vaga na mentoria da Ana. Exatamente no dia. Rapaz, vamos lá, assim. 2024, então, veio. E acho que isso foi mais ou menos abril que abriu essa vaga com Ana, né? É. Cara, e vamos. Eu quero entrar nesse ponto, assim. Como é que foi essa decisão de voltar a trabalhar? E, pô, você falou aqui, né? Você foi trabalhar fazendo verdura na escola, assim, tipo. Por quê? E por que não continuar nas aulas particulares ou na manicure? Conta aí, bicho, assim. Porque eu imagino que seja até mais cansativo, né? Talvez, você ir pra frente da escola, levando as coisas pra vender e tal. Conta aí. Aqui é um programa, né? Quem é agricultor entrega verdura. Então, toda semana, verduras. E assim, é trabalho braçal. É 25, 30 quilos de caixa. Então, eu estava disposta a fazer isso, porque eu queria muito a mentoria. Então, se a pessoa tem a possibilidade de pedir para os pais e tudo mais, cara, aproveita. Eu entregava, assim, eu arrumava no domingo à noite as coisas. Mandei várias fotos já para Ana, arrumando as verduras à noite, no domingo. E entregava, estudava segunda de manhã e entregava segunda à tarde. Aí era a tarde toda entregando. E eu escolhi isso porque eu Sensacional. conseguia. É uma coisa assim muito maleável, sabe? Dava para eu, se não desse na segunda, eu podia. Dava para conciliar com cuidar da minha avó também, né? Que esse ano inteiro eu cuidei da minha avó. Ah, tá, tá. E aí você teria mais disponibilidade de tempo do que ficar indo todo dia trabalhar à tarde, né? É. E eu acho que é muito importante também, se a pessoa quer trabalhar, pega um serviço que não vai cansar seu cérebro. Então pega um serviço braçal ou manual. Putz, cara, que boa, assim, que pensamento real. Porque por mais que você canse, assim, não era um trabalho cansativo, mas assim, era desgastante, porque eu pegava muito peso. Mas assim, a minha cabeça estava leve, eu estava organizando as coisas, a minha cabeça estava leve. Então, a única coisa assim, quando eu dava aula de matemática, é porque eu chegava um pouco mais cansada. Então, se a pessoa cogita começar a trabalhar para tentar também sair um pouco desse mundo do vestibular ou investir num cursinho, pega um trabalho manual. Sacada bizarra. Sério, genial, genial, genial demais. E aí pronto. Abril, então, foi assim um recomeço, basicamente, né?
de ter essa energia vinda de Ana Fontes. E, cara, quem conhece Ana sabe, assim, Ana é quase uma força da natureza, assim, parece que sai um negócio dentro dela e é muito louco, é realmente inspirador até. E como é que foi, cara, assim, ser mentorada pela primeira vez e ter uma rotina ali que alguém estava montando, né? Assim, o que é que você viu de diferente nesse processo? Eu falo, o meu namorado, ele é fisiculturista, né? E, tipo assim, na minha Caralho, que cabeça não. mata. E na minha cabeça não fazia sentido ele ter um treinador e eu não. Até porque o vestibular é muito parecido. Porra, bicho, é exatamente isso. Que legal. E aí, sempre que eu até sempre falei isso pra Ana. Eu falei que o que mudou meu pensamento foi que é segurar na mão, sabe? Tinha dia que eu tava desesperada, ela segurava na minha mão e ela falava assim: ó, você vai ter que fazer isso. Isso porque eu tive várias coisas em 2024 que pegaram no meu emocional, pegaram no meu tempo. E ela falava: não, tá tudo bem, dá pra você fazer isso, dá pra... E você não precisa gastar energia montando aquilo, porque é só você seguir. É isso aí, O cara. mentor vai montar aquilo, igual um treinador. Então eu via o meu namorado tendo um treinador dele, montando o treino, montando tudo que ele tinha que fazer, e eu falava: meu Deus, tem que ser assim também. Eu preciso de alguém com um olhar de fora e me avaliando e falando se tá bom, se não tá, o que é meu ponto fraco, o que eu tenho que melhorar. Porque às vezes a gente a gente se sacaneia, sabe? A gente vê que a gente tem um ponto fraco, mas a gente não tem coragem de falar pra gente. A gente fica ignorando. Então, falando que ela era minha treinadora, que eu tinha que obedecer ela e que eu confiava muito nela. Porque ela já tinha passado por aquilo. Então, é a voz da experiência, né? 100%. 100%. Cara, que massa. Analogia melhor do que essa não existe. Assim, Rebeca Andrade, ouro, Olimpíada, etc. Cara, você acha que ela pensa em alguma coisa? Rebeca Andrade sabe nem o que ela come, talvez. É tipo tudo preparado para ela só executar e só performar. Ela não tem tempo de planejar, não. Ela tem que performar. E é isso que leva ao alto rendimento, né? E aí, esse ano aconteceu. Assim, acho que foi um ano que você fez mais simulado do que a média. Assim, conta como é que foi essa experiência de ter tanta prova dentro da mentoria também. Eu até conversei isso com o Pedro, que antes eu tinha um template assim no Notion que eu ia colocando minhas provas. Na hora que eu vi que tinha um template com tudo, até com hábito, eu fiquei maravilhada naquilo. Assim, eu queria ter tido mais tempo para aproveitar aquilo. Mas, Sensacional. só de ter aquilo, eu acho que já é nível. E quando eu vi também, uma coisa que me pegava muito, eu não tenho muita paciência para ver aula, assim, sabe? O áudio tá Boa. bom, que eu tive que Tá tirar. ótimo, tá ótimo. Pode ficar tranquila. E eu tive que. Assim, eu fiquei com medo de ter aulas muito longas, né? E quando eu vi que eram aulas curtinhas e tinha, tipo, exercício rápido, eu falei: meu Deus, eu tô no paraíso. Muito bom. Simulado, sabe? Simulado toda semana. Eu fiz o simulado. Eu até peguei o top 1, isso ficou muito marcado. Sério? Não lembrava. Que legal. Em qual? No 1, 2 ou 3, você lembra? Fez. Caraca, no último do ano, hein? Porra, que massa, Tem Cleber. um bonezinho, ó. Olha aí. Porra, bota aí, pô. Fica com o boné agora no final, pô. Vai. Tem que fazer esse merchan, galera. Não sei se vai 3%, 3% aconteceu, tá? Nossa, que massa, conseguir. pô. Que legal, que legal. E eu fiz aquele simulado assim, nossa, como se fosse realmente o dia da prova. E tudo muito cronometrado. O simulado, acho que isso é muito importante falar. O simulado era religioso, assim, ninguém tocava nele. Tipo assim, eu deixava todo mundo avisado, os meus vizinhos aqui, que podia me chamar, podia gritar que eu não ia sair. O dia que eu tinha simulado, eu avisava, eu avisava a minha tia, porque eu cuidava da minha avó, que ela ia ter que pedir para outra pessoa ajudar, porque eu não podia sair, eu não podia conversar, porque era intocável. E acho que isso é muito importante. Ter simulados semanais para você praticar isso ajuda muito. Foda. Animal. Cara, que legal. Assim, acho que você ter falado das aulas é muito legal, porque a galera assina a M, vou ter um mentor.
E putz, que grata surpresa, tem tudo aqui do dia 2, aula curta, questão alto nível, resolução completa. É isso, assim, é um bônus que faz muita diferença na prática. E isso gerou resultado, né? Se você fez 150 acertos no ano de 2023 e ano em 2024, vai, conta aí como é que ele foi. Aí, como eu já tinha uma base muito boa, eu com a Ana, a gente combinou de fazer a prova, só que sempre prezando muito por aprofundamento. Então, no começo, eu fazia menos provas, só que eu tinha muito medo de fazer FUVEST, Unicamp. Era assim, eu evitava fazer essas provas. E aí a Ana falou assim, olha, vamos tentar pegar elas e tal. E, como se diz, deu uma chinelada, né, igual a gente brinca. E ela falou assim, não, minha filha, vai ter que fazer, né, não vai poder ficar enrolando. E aí eu comecei com essas provas mais difíceis e com bastante aprofundamento. De acordo com eu fui pegando o ritmo, ela foi colocando. E é muito bom ter um mentor, porque ela me avisou, sabe? Ela falou assim, olha, agora vai ficar muito puxado, mas depois vai ficar tranquilo, você vai ter tempo para respirar, tá bom? Eu falei, tá bom. E foi assim, foi muita prova, muita prova. Eu fazia correção muito bem e tudo mais, melhorei muito, muitos aspectos que eu tinha. Até em linguagens, porque linguagens, esse ano eu melhorei muito, mas foi por prova, sabe? E às vezes você não precisa de uma plataforma só para linguagens. Você consegue muito bem se desenvolver com questão e com bancos e com provas. É muito mais tranquilo do que a parte de exatas e naturezas. E eu melhorei muito esse ano em linguagens, apesar de ter assinado a mentoria, que é mais focado para o dia 2. Sensacional. Então, Estratégia de estudo, né? Faz toda a diferença. E Muito aí massa. chegou assim, uma época do ano, o meu avô ficou doente, ele chegou a falecer, tipo, em setembro. Caraca, bem pertinho do Enem. Foi. E aí, depois, assim, foi. Por isso, acho que isso tudo influencia, né, no ano. Mas por isso que eu sempre friso que foi um ano de aprendizado. De todos os. E aí, Aspectos possíveis, né? e aí passou, acho que um mês, assim, o meu. Muita convulsão. E isso mexia muito comigo. E aí chegou, assim, na semana da Unicamp. Eu acho que quem era da turma isso, eu entrava, assim, chorando. Eu conversava com a Ana, chorando. E eu falava, meu Deus, eu não consigo estudar. Aí ela me tranquilizou. Ela falou, olha, lembra aquele mês que eu falei para você que você ia dar o gás para depois você ficar tranquila? Agora você pode cuidar do seu cachorro em paz, porque você já fez muito o que você deveria ter feito. E se não fosse um mentor, uma mentora falando isso para mim, Pedro, eu iria me culpar e eu iria chegar péssima Demais. no Enem. Demais. Porque eu não conseguia estudar, ele estava passando mal, ele caindo e tudo mais. E aí chegou na sexta-feira, ele ficou muito mal, uma semana ruim. E para quem tem cachorrinho sabe, né, é muito difícil. E aí direto, assim, umas 20 por dia. E eu tava péssima. E sempre falando com a Ana, sempre falando com a Ana. E aí chegou assim, na sexta-feira, ele morreu e a Unicamp era domingo. Nossa, Cleve. Caraca. E eu falo que assim, eu não chegaria no Enem com a cabeça que eu cheguei se não fosse a Ana, se não fosse a mentoria, porque me deu confiança. A gente precisa de o vestibulando ele que vai chegar alguém e vai falar para ele, isso vai dar certo. Segura na minha mão que vai dar certo. Porque quando acontecem essas coisas na vida pessoal, quando você não consegue render, se não for uma pessoa de fora e te falar isso, você nunca acredita. É isso. Demais, demais, cara. Assim, a gente não tem a perspectiva suficiente, né? A gente tá muito dentro da gente para ver de fora. Sim, Então, você fica limitado, o seu campo de visão é limitado. Cara, sim, sensacional. Assim, que trajetória. Indo pro resultado, Clévio, o ano em 2024, tu fez 158 acertos, né? sim, Então, 8 a mais do que 2023. A redação deu aquela atrapalhada, né? total. Até ri, foi muito ruim também. Mas tem coisas assim que a gente não explica, né? Eu fico muito feliz. Eu acho que, apesar da média e tudo mais, eu aprendi muito com
tem que saber tudo tem o lugar certo e a hora certa. É só questão de tempo. Olha aí, galera. É isso aqui, ó. Calma, vai. É apenas questão de tempo. Boa! Sério, que massa, que história incrível. Clevânia Mira, parabéns por tudo isso. Acho que você vai ter uma jornada de 6 anos agora fantásticos em Diamantina. E esperamos, enquanto a mentoria, estar muito presentes aí, né? Assim, ó, você que tá vendo esse conteúdo, já comenta aqui, bota no chat aí, vagas com Clevânia, quero ser mentorado por ela. Vou trabalhar para isso, tá? Ana já falou comigo, Pedro, pelo amor de Deus, Clevânia tem que virar mentora, vamos correr com isso. Se Deus quiser, vai dar certo. Real, assim, acho que você vai poder agregar muito para tantas pessoas, como a Ana lhe agregou, né? Como essa jornada. É como você falou aqui nos bastidores, né? Muita gente passou por você para você chegar onde você chegou agora. Acho que é devolver isso. Acho importante. Quem foi ajudado, ajudar também, sabe? É uma troca. Sensacional. Sensacional. Cara, primeira médica da família, né? Uhum. Que foda, que foda. De muitas que virão. Parabéns, Cleber. Parabéns. E é isso. Só agradecer e assim, reforçar que a jornada só começa agora, serão 6 anos incríveis e que a mentoria espera estar muito presente aí do começo ao fim da jornada. Obrigadão por ter topado vir. Muito obrigada pela oportunidade, Pedro. Sempre foi assim um sonho meu participar. Acho que é uma realização e parece assim que eu tô no céu. E vale a pena. Gente, assim, vale a pena. Vale a pena todo dia que você olha e fala, meu Deus do céu, eu nunca vou chegar lá. Olha o processo que vai valer a pena. Na hora que você tá vendo as coisas da sua casa, que você vai se mudar, você nem lembra o que passou no cursinho. Porque tudo vale a pena. É isso aí. É isso aí. Se você viu até o final, cara, fala com a gente tá com vagas abertas. Assim, os mentores vão esgotando, então fala logo para garantir a vaga com o mentor que você quer. Nossos mentores têm poucas vagas, eles ficam muito dedicados aos alunos, como o Cleve contou a história inteira com a Ana, por exemplo. E é isso, tá? Lembra que, como a gente falou muito aqui agora no vídeo, é isso aqui, ó. É apenas questão de tempo, tá bom? Se você tiver direcionamento, você chega lá rapidinho. Valeu, até o próximo conteúdo. Cleve, muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.